E o assunto é Cid Moreira, não é? E todo o contra-ataque dos filhos ainda pedindo a herança dele, querendo, né, achando que ele tem 40 milhões de reais de grana lá no exterior, que eles querem saber dessa grana. É uma situação que eu praticamente reputo muito triste, muito lamentável a gente saber que o Cid tem que passar por uma coisa dessa aos 94 anos de idade, com uma saúde que ele vem resistindo bravamente, mas ele com um sério problema de rins, tendo que fazer hemodiálise, e graças a Deus agora acabou. Mas assim, para se recuperar de todo um processo de tratamento com hemodiálise, também é uma coisa bastante delicada. Ele precisaria, no mínimo, ter paz de espírito, ter sossego, as pessoas deixarem a vida dele seguir ao lado de quem ele escolheu seguir a vida. Isso já tem mais de 20 anos, o casamento dele com a Fátima. Quando eles achavam que estava tudo resolvido, aí começou o contra-ataque, que tem coisas que são absolutamente, não é, como é que se fala, apelativas, porque eles eram até com um vídeo que seria lá de quase 30 anos e que ela estaria conversando com o Cid, porque ele mesmo casado já estaria tendo um caso com a Fátima, tipo, ela destruiu o casamento do Cid, e tudo isso na mídia, e tudo isso sendo comentado, até que ele resolveu começar a falar mesmo, não é? Ele fala que se arrependimento matasse, ele jamais teria adotado o sobrinho da ex-mulher dele, que os filhos dele estão tratando ele como lixo. Ele falou, abriu o coração e contou o lado dele dessa história, porque, gente, é uma coisa pesada, muito pesada. Nisso não tem, ao meu ver, nem um pingo de amor nessa história, não é? É só rancor, de verdade, e querendo essa história da grana a todo custo. A Fátima é um empecilho? É um empecilho. Ela é casada com ele legalmente. Eles partilham uma vida há mais de 2 décadas. É claro que se alguma coisa acontece, ela tem parte dessa herança. E parece, só parece, que é isso que eles não querem que aconteça, né? Que ela herde um tostão sequer do Cid, que se Deus quiser, vai ter uma vida longuíssima ainda pela frente. A gente vai comemorar com ele os 100 anos, 150, 200, né? Se Deus quiser, porque ele está reagindo muito bem e ele é forte. Isso todo mundo sabe, lúcido, muito lúcido, dono da situação dele aos 94 anos de idade. Não precisava estar passando por isso, né, gente? Não precisava, na verdade. Vamos ver agora essa entrevista exclusiva que a Júlia Alves fez no Rio de Janeiro, na casa do Cid Moreira, com a mulher dele, com a companheira dele de tantos anos, não é? De quem ele não abre mão, ele é feliz com ela, ele garante isso, e a gente vê também como é o relacionamento dele, sempre muito amoroso. Tem nada a ver com o do outro ator, que a gente infelizmente teve que focalizar aqui no nosso programa, que aquilo foi bastante traumático. Aqui é outra história, viu, gente? Vamos ver agora. Oi, Sônia. Beijo para vocês, beijo para a equipe aí, os produtores, Luciano, o pessoal super bacana que está aqui falando com a gente. E é mais um capítulo da novela mexicana, né? Vamos ver o que está reservado. E eu posso falar uma coisa que eu acho interessante, da onde que esse menino fez esse cálculo de que o Cid tem 40 milhões, né? Eu fico imaginando, é muito... Detalhe no exterior, que você mandou para o exterior. Para o exterior, né? Eu tenho uma irmã que trabalha há 25 anos, mora há 25 anos nos Estados Unidos, casada com um americano, que é um construtor, vive muito bem, tem uma casa lá, e nós passamos um período nessa casa, morando lá. A minha irmã mora só ela e o marido, a filha é adulta e casada e tem filhos, a casa com 3 quartos, por que eu ia ter uma casa lá se eu tenho uma irmã com essa disponibilidade? E aí eu acho que a imaginação dele tirou disso, entendeu? Por exemplo, ele disse que a nossa casa na Barra foi vendida por um valor altíssimo, eu acho que 5 milhões que ele comenta, e que eu coloquei 1.200 na escritura. Nessa escritura está escrito permuta. Então, como não entra dinheiro, se coloca o último valor que estava marcado no imposto de renda, que estava marcado no IPTU, entendeu? Por isso não existe milhões escondidos, porque não entrou dinheiro. Não. A permuta, você troca um imóvel pelo outro. Mas vamos iniciar esse nosso bate-papo, Sônia, colocando um trechinho do áudio para que você fale sobre isso, Fátima. Tá bom. Vamos colocar aqui um trechinho desse áudio. Não tem quarto na sua casa, não? Mas
que chato. Porque senão eu ficava hospedada num quarto, depois de noite eu fazia pro céu. Não ia ser gostoso ficar fugindo. Mas isso é para depois. Fugindo para o quarto. Mas isso é para depois. Tá? Me fala sobre esse áudio. Eu preciso saber quando é que ele gravou, porque é o seguinte, era numa época que não tinha WhatsApp, não tinha telefone celular. Então, foi o telefone fixo do Cid e a gente conversando no telefone fixo. Então, eu preciso saber a época exatamente que ele fez isso. Eles queriam demonstrar que eu estava com ele antes dela saber, mas é dela saber, não dela estar com ele. Para você ter uma ideia, esse menino dele, esse que ainda não era filho adotivo dele, sobrinho dela, colocou um equipamento no telefone fixo para gravar tudo o que acontecia na casa. A tia dele estava morando nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Los Angeles. Eles já estavam separados de corpos, já estavam morando em lugares diferentes. Eu estou indo para o Rio para fazer exames médicos, para fazer a cirurgia, né? Que ele me ajudou a fazer a cirurgia nos meus pés. E estava ficando num apart hotel, e ele com a casa dele sozinho e vazia. Falou, por que eu não posso ir para lá? Ele falou, porque eu ainda não avisei ela. Mas não é que ele não avisou ela porque ela era esposa dele. Eles já estavam de corpos separados, ele já tinha tido algumas namoradas antes de mim, inclusive uma gerente de um clube que ele teve uma história. Ela teve os namorados dela, as histórias dela, estava com um namorado americano nos Estados Unidos nessa época. Aqui, em alguma dessas revistas, tem um passeio que vocês fizeram, uma viagem que vocês fizeram com ela, junto com o namorado, não é isso? Aqui, olha só. Esse daqui foi um dos namorados que ela apresentou. Olha a manchete, dá para ver direitinho aí? Eu com o Cid, ela com o namorado dela. E olha só que coisa que ela fala aqui. E olha só, a manchete é Cid Moreira e Juliana com seus novos amores. O ex-casal divide romântica viagem, nós viemos aqui para Petrópolis, inclusive, com os seus atuais pares, Fátima Sampaio e Carlos Sardenberg. Eu estou há 20 e poucos com o Cid, ela já não está com o Carlos, eu não sei nem com quem está essa altura.